Que o nosso Deus está presente, motivo de alegria, estarmos na presença deste Deus. Desde já desejo a todos aí um feliz ano novo. Já foi falado aqui, mas digo novamente que este ano seja um ano de bênção na vida de todos vocês, todos nós, como um povo de Deus, unidos em um só corpo, em uma só família, aonde estaremos glorificando, exaltando o nome deste Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 1. Iremos fazer uma leitura, versículo 1 e 2 apenas. Está aí no telão, e a leitura diz assim: Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus tem me dado todos os reinos desta terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Amém? Bendito eterno Deus, Pai de poder e grande glória, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos. Já te adoramos aqui nesta manhã, mas neste momento estaremos meditando na tua palavra. Queremos aprender um pouco mais daquilo que tu tens para ministrar em cada coração, no meu coração, em nossas vidas nesta manhã. Que não possamos estar dispersos, mas que possamos estar atentos sobre aquilo que tu tens para nos ensinar e ministrar sobre as nossas vidas. Que este ano seja um ano diferenciado na vida deste povo, desta igreja, uma igreja que chama pelo teu nome, a qual declaramos o nome do teu Filho Jesus Cristo, ao qual bendizemos e engrandecemos que há poder no nome de Jesus. Somos, ó Pai amado, sua casa, sua morada. Que nesta manhã o Senhor possa edificar as nossas vidas, através da tua palavra, através do teu Espírito, abençoando cada vida, cada uma das pessoas que estarão assistindo este culto. Eu te peço em nome de Jesus e amém. Glória a Deus. Os amados irmãos, podem se assentar. Maravilhoso é este nosso Deus, né? Conseguimos ultrapassar o ano de 2023, estamos vivendo aí o ano de 2024, muitos ficaram no meio da caminhada, mas nós estamos aqui, e Deus te escolheu para que neste ano de 2024 você venha fazer a diferença. O título dessa reflexão de hoje é Edificando a Casa de Deus. O que isso tem a ver comigo, né? Edificando a Casa de Deus. Juntamente dentre a história aqui do livro de Esdras e Neemias, na verdade este aqui é um livro só, foi separado na nossa Bíblia, né? Mas na Bíblia judaica lá é um livro só, porque este povo estava junto, foram levados cativos para a Babilônia, devido à desobediência deste povo, mas Deus, ele não é homem, nem filho do homem para que minta, dizendo ele, quem impediria ele de fazer alguma coisa? Ou falando ele não cumpriria? O povo foi levado cativo por quê? Devido à desobediência. Jeremias pregou para este povo quando eles estavam em desobediência, ao ponto de Deus dizer para Jeremias, não quero mais que você interceda por este povo. Imagine se hoje Deus falasse para você ou para cada um de nós aqui, não interceda mais por este povo. Foi o que Deus falou para Jeremias. Não interceda mais por este povo, porque este povo é um povo rebelde, de dura cerviz. E o Espírito do Senhor falou através da boca de Jeremias que eles seriam levados cativos para a Babilônia e ficariam lá durante 70 anos. Então, Deus não é homem, nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Dizendo ele, quem impediria ele de fazer? Falando ele, não faria? Deus falou e aconteceu. E o que eu aprendo com isso?
Estes homens, este povo, era um povo que viveu há muitos anos atrás, e nós vivemos hoje. Em Hebreus 12, versículo 6, a palavra do Senhor diz que Deus, ele açoita e corrige qualquer um que tem por filho. Então este povo estava sendo corrigido, estava sendo açoitado. Na nossa linguagem, eles estavam apanhando de Deus, assim como um filho quando apronta, o seu pai vai lá e dá umas palmadinhas nele, né? Mas no caso aqui do povo de Israel, eles já eram crescidos, mas nem todos estavam ali errados, mas também acabaram pagando pelo erro de muitos que estavam ali. Então foram levados cativos para a Babilônia. E no ano que Ciro assume ali o reinado da Pérsia, para se cumprir os 70 anos, Deus suscita o coração daquele homem. Deus, ele tem os teus escolhidos, né? Às vezes nós achamos que Deus só vai usar quem está aqui dentro da igreja. Aí Deus pega um rei da Pérsia, vou suscitar o coração desse camarada aí, para que ele mande o meu povo de volta, para cumprir a palavra que eu disse através da boca de Jeremias, meu servo. Então este homem, ele tem um desejo ali também de construir uma casa ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele procura ali homens que entendiam da lei, que conheciam o Deus de Israel, para que ele possa mandar de volta este povo para Jerusalém, aonde tudo aquilo que foi levado da casa do Senhor, quando foi destruída, os muros derrubados, a cidade incendiada, ele manda de volta tesouros, juntamente com essa primeira leva, e subiram 42 mil pessoas, nesta primeira leva, no comando de Zorobabel e Jesua, era o nome destes homens, que estavam no comando desta primeira leva. E estes homens, eles voltaram para cumprir a ordem que foi dada a Ciro, de construir a casa do Deus dos céus, edificar esta casa. Mas nós sabemos que Deus, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Mas o que nós vamos aprender através desta leitura? Esta casa, Deus, ele fala lá no livro de 2 Crônicas, que foi construída pelo um homem muito sábio, Salomão. Deus, ele fala em uma das suas orações, uma oração muito conhecida diante de nós, que Deus responde a Salomão, que Deus falou para Salomão: se o meu povo, 2 Crônicas capítulo 7, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e perdoarei as suas falhas e os teus pecados. E Deus diz que os teus olhos e os teus ouvidos estariam atentos à oração feita naquela casa. E o que me chama a atenção é que Deus falou que era perpetuamente. Meu, isso é fantástico. E até os dias de hoje, o pessoal luta por aquela terra para reconstruir aquela casa. Mas não quero falar dos dias de hoje, quero falar no contexto aqui de Esdras e Neemias. Eles sabiam desta oração e dessa promessa que Deus fez àquele povo. Hoje nós sabemos que a casa de Deus somos nós, mas naquele contexto ainda não estava revelado explicitamente, porque muitas coisas estavam sendo reveladas. Hoje nós temos tudo mastigado já, né? E muitas vezes não vivemos do jeito que Deus quer que nós venhamos viver. Então, no capítulo 3 aqui de Esdras, nós vamos ver aqui que subiram 42 mil pessoas para lá, para edificar aquele templo. No versículo 12 do capítulo 3, nós vamos ver ali que haviam sacerdotes, levitas, e os anciões que estavam ali, que viram também a primeira casa que foi edificada. Quando Zorobabel e Jesua impõem o primeiro fundamento ali, aqueles homens, aquele povo começam a chorar, porque aquela construção não ia nem, aquela edificação não ia nem se comparar à boniteza e à beleza da primeira casa. Então é um choro muito grande.
Mas também houve, pelo outro lado, uma alegria tremenda. O brado foi tão forte que eles não conseguiam discernir o que estava acontecendo no meio daquele povo, ao ponto dos inimigos, os adversários do povo de Israel, que estavam ali, ouvirem e se achegaram àquele povo para saber o que estava acontecendo. E o inimigo, ele sempre é sujo, né? Todas as vezes que nós estamos andando na presença de Deus, tentando fazer algo, o inimigo, ele vem para nos boicotar e para nos tirar da presença de Deus. E não foi diferente com Zorobabel, que estava no comando daquela casa. Isso está no capítulo 4. Se achegaram a Zorobabel dizendo: deixe que nós também possamos ajudar na reconstrução desta casa. E Zorobabel: não, nada disso. Nós iremos edificar a casa ao nosso Deus, segundo a ordem do rei Ciro. Nós iremos. A partir daquele dia, durante todo o reinado de Ciro, até o próximo rei que viria, que era Dário, eles tentaram enfraquecer a mão daquele povo, daquela primeira leva. Levantaram falsas testemunhas, boicotaram. Irmãos, foi anos e anos e anos se passando. Eles tentaram boicotar. Então, quando Ciro parte, se levanta um novo rei, chamado Assuero. Isso está no capítulo 4 de Esdras. E eles enviam uma carta não só para Assuero, mas também, Assuero, eu estava conversando com o pastor Marcos, a maioria dos reis ali, recebia um título que se chamava Atarxerxes. E foi enviada esta carta a este rei aí, né? Dizendo que o povo era um povo rebelde, que estavam edificando a cidade, que não iria mais pagar impostos, que iria se rebelar contra ele. Então, o rei manda parar aquela obra durante aquele período. Isso está no capítulo 4, versículo 21. E aí, você imagina a situação do povo. Paramos. Mas como eu disse que Deus não é homem nem filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, dizendo ele não faria. Deus falou que o povo ia construir, o povo ia voltar, o povo ia morar, o povo ia habitar lá naquele lugar, e eles iam edificar aquela casa. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos, nossa, Ageu, ele vivia nessa mesma época, Zacarias, o profeta, também vivia nesta mesma época, estavam cativos lá e foram deportados junto com essa primeira leva, e eles profetizaram para que continuassem aquela obra. Rapidamente Zorobabel pegou ali os materiais, os homens, e mandaram bala para reconstruir novamente. E os inimigos foram lá. Quem ordenou vocês para que continuassem com tudo isso? E aí eles fazem uma defesa, enviando uma nova carta ao rei, dizendo: nós servimos um Deus de Israel, um Deus todo-poderoso, habitávamos nesta terra, mas devido à nossa desobediência, Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e levasse todo o nosso tesouro, destruísse essa nossa cidade, a casa do nosso Deus, e assim aconteceu. Pesquisem vocês lá no decreto, na casa do tesouro do rei, e esta carta chega até Dário, que estava reinando. Então, Dário, ele faz essa investigação, que era no seu primeiro ano que ele estava reinando. Então, Dário diz: realmente é verdade. E aí eles dão continuidade nesta obra. Eles dão continuidade nesta obra e eles concluem a casa, a edificação de Deus no 6º ano do rei Dário. E ali eles ofertaram ao Senhor, louvaram ao Senhor, engrandeceram ao Senhor, bendizeram ao Senhor. Casa de Deus, edificar na casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, você é a morada de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, como está a edificação da sua casa? O que você tem feito para trabalhar,
para que o Espírito de Deus, como diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Muitas vezes nós somos inimigos de nós mesmos, porque não procuramos edificar a casa de Deus, que é a morada do Espírito Santo dele. Não procuramos edificar. Então vivemos de qualquer forma, nos apresentamos diante deste Deus para que Ele venha habitar em nossas vidas, muitas vezes com este templo cheio de sujeira, cheio de ruínas, porque não é gostoso quando você vê uma casa, uma construção, talvez que fosse antiga, que seja, quando ela é edificada, você fala, nossa, essa construção ela é velha, mas ela foi edificada e ela é maravilhosa, ela é linda, eu tenho prazer de ver isso, de falar desta obra. Será que você consegue enxergar a sua vida hoje desta forma, como se o Espírito Santo estivesse habitando na sua vida e tendo prazer de habitar na sua vida? Ao ponto das pessoas olharem para você hoje e falar, nossa, como a presença de Deus é maravilhosa na vida dessas pessoas que estão aqui. Será que estamos trabalhando nessa edificação? Será? Às vezes as pessoas dizem assim para mim, principalmente no século do qual vivemos hoje, é a fala mais cotidiana, mais falada. Não tem nada a ver não, isso não tem nada a ver. Muitos dizem, não tem nada a ver, e vão vivendo a vida do jeito, acho que é Zeca Pagodinho que canta, deixa a vida me levar, né? E as pessoas, deixa a vida me levar. Então, irmãos, a casa de Deus ela foi edificada no 6º ano do rei Dário. Dário ele reinou durante 36 anos. No 6º ano do seu reinado, a casa foi edificada. Então, nós vemos aqui o quê? Que muitas vezes até nós edificamos a nossa casa diante de Deus. Mas aí Jesus não voltou ainda, né? E nós vamos andando ao decorrer da vida, ao decorrer da nossa caminhada, e vamos esquecendo que nós somos morada de Deus, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, que Deus ele habita em nós, e aí nós vamos deixando com que o inimigo venha destruir esta casa, e este inimigo muitas vezes somos nós mesmos, devido à nossa desobediência, à nossa rebeldia, à nossa abominação que cometemos diante de Deus todos os dias, esse templo vai desfalecendo, caindo, e aí o Espírito de Deus não tem mais prazer de habitar em nossas vidas. E assim foi com aquela casa, que era uma casa física, aonde foi destruída. E eu trago isso para as nossas vidas nos dias de hoje. Será que de fato estamos de pé? Estamos procurando nos manter edificados nos dias dos quais vivemos? Porque olha que interessante, as pessoas ofertaram, se alegraram diante de Deus, mas os anos se passaram. Durou aproximadamente aí, depois dessa edificação, né, no 6º ano do rei Dário, o próximo rei que assumiu, ele se chamava Atarxerxes também, que é um dos Atarxerxes lá que assumiu este reinado, né? E que é no capítulo 7 aonde entra o Esdras como homem. O livro é chamado de Esdras, mas só começa a contar a história de Esdras a partir do capítulo 7. Engraçado, né? Aí esse rei Atarxerxes, ele já estava reinando, já havia 7 anos. 7 anos. Então você conta, se o rei Dário, ele no 6º ano foi a construção daquela casa, e ele reinou 36 anos, então já havia se passado 30 anos depois da construção. E Atarxerxes, né, envia Esdras, no capítulo 7, versículo 7, no 7º ano do seu reinado, ele envia Esdras. E quem era Esdras? Para ir a Jerusalém. Um homem, no versículo 10,
que havia dedicado o seu coração na lei do Senhor, havia dedicado a meditar na lei do Senhor, havia se dedicado a ensinar a lei do Senhor, e aí Esdras é enviado pelo rei Artaxerxes lá para Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é que às vezes nós não prestamos atenção em algumas coisas que a Bíblia nos revela. Nós vemos aqui que, acho que é no versículo 14, deixa eu ver, Deus, ele envia Artaxerxes para investigar aquele povo. Olha aí, Deus, ele tem os seus instrumentos, irmãos. Às vezes nós estamos aqui, vivendo nessa terra, dizendo que somos cristãos, que estamos cumprindo com um bom papel, que estamos andando diante de Deus, diante da casa de Deus, a nossa casa é templo do Espírito Santo, mas aí vem alguém realmente que é de Deus e começa a nos desmascarar, começa a revelar as nossas falhas, e aí, Esdras, ele foi enviado lá para investigar aquele povo. Olha aqui, o versículo 14, porque como tu és enviado do rei e dos seus 7 conselheiros para investigar acerca de Judá e Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus que está na tua mão. Esdras, ele foi enviado a Jerusalém para saber se o povo estava vivendo realmente conforme eles foram enviados para que pudesse construir a casa de Deus, adorar a Deus, ofertar sacrifícios a Deus, adorar e bendizer a este Deus. E muitas vezes nós achamos que estamos vivendo a nossa vida e pessoas, ou até o Espírito de Deus está nos olhando e Ele sabe quem é cada um de nós, se de fato estamos sendo aquilo que nós estamos falando que somos. Você acha que Deus não conhece o seu coração? Você acha que Deus não conhece a sua mente? Você acha que Deus não sabe se você de fato está aqui, corpo, alma, mente, de coração, realmente buscando este Deus, adorando este Deus, exaltando este Deus, bendizendo este Deus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente aqui neste lugar? Então, se você está na presença deste Deus, não se engane, porque Deus, ele não se engana em relação a você e a mim. Ele sabe de fato quem nós somos. E Esdras é enviado lá no capítulo 9. Olha que interessante, os dedos duros. Tinha dedo duro lá em Israel. Os príncipes, no primeiro versículo, eles já chegam a Esdras. Os príncipes eram homens poderosos, né? Já chegam lá dizendo: olha, Esdras, é o seguinte, se você é esse cara aí que dedicou o seu coração, a sua vida para meditar na lei, e veio nos investigar, olha, os sacerdotes, os levitas, o povo aí, não estão vivendo a lei do Senhor, estão abominando, estão vivendo segundo os costumes dos cananeus, dos egípcios. E aí começou a falar, havia 30 anos apenas, que eles haviam acabado de edificar a casa de Deus, e já havia se esquecido que Deus havia mandado eles para a Babilônia como cativo, devido aos teus erros e às tuas desobediências. Será que muitas vezes nós não pagamos, estamos patinando em algum lugar devido às nossas desobediências? Então este povo estava desobedecendo a Deus, e quando Esdras ouve estas coisas, nós vemos aqui na continuação do capítulo, que Esdras, no versículo 3, ele rasga as suas vestes, porque ele não acredita diante daquela situação, porque ele rasga suas vestes, arranca cabelos da sua cabeça e fica atônito, fica abobaiado de ver a incredulidade daquele povo. Aí vocês olham assim: nossa, o povo era rebelde. Mas será que nós, irmãos, não cometemos os mesmos erros que este povo? Será que nós estamos assustados com os erros que temos cometidos diante deste Deus? Ou estas coisas estão tão normais que não estamos mais vendo os erros, as coisas, as corrupções, as abominações, a falta de temor no meio do povo de Deus? O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Então ele arranca as tuas vestes, os teus cabelos, fica atônito, ele ora ao Senhor, o Deus dos céus, ele chora, ele jejua,
Depois ele chama o povo, olha, vocês precisam realmente se consertar diante de Deus. É muita coisa, irmãos, para nós. Eu fiquei olhando esta leitura de Esdras e do livro de Neemias. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer me ensinar neste ano? E Deus falava, é tempo de edificar a casa, Anderson. É tempo de edificar a casa, Anderson. Estou te dando mais um ano para que você possa edificar a casa. E nós edificamos muitas vezes a nossa casa. Mas quem já construiu uma casa, o Dinho sabe muito bem disso aí. É o construtor alfa aqui da igreja. Dinho. Toda casa construída, ela precisa do quê ao redor dela? De muros. Não é verdade? Precisa de muros. E muitas vezes construímos a nossa casa, edificamos e esquecemos de tudo isso. E nós vemos que Neemias, ele ainda não havia sido deportado nessa terceira leva. A segunda leva que voltou do cativeiro foi com Esdras, né? Esdras já havia ido no 7º ano de Artaxerxes. Nós vamos ver que Neemias, ele é enviado no 20º ano que o rei Artaxerxes está ainda reinando. No primeiro capítulo de Neemias, versículo 1. Neemias é enviado depois de 13 anos, irmãos. Porque ele recebe uma notícia de Hanani. O Hanani, talvez seja assim o nome, mas está escrito aqui na Bíblia. De um dos teus irmãos que voltaram lá do cativeiro. Talvez ele deveria ter algumas atividades, mas depois de 13 anos este homem volta, e aí Neemias pergunta, como está o meu povo lá em Jerusalém? E aí Hanani fala para Neemias, os muros estão caídos, os portões estão queimados. O que é isso, irmãos? Tem a ver com as nossas vidas. Nós todos conhecemos a história de Neemias. Neemias também passou pelas mesmas dificuldades que passou Zorobabel. Quando ele foi para Jerusalém para reconstruir aqueles muros, Sanbalate se voltou contra Neemias, ao ponto de tentar boicotar com que ele levantasse aqueles muros. Mas Neemias era um homem de Deus também. Ele orou ao Senhor. Ele não só orou, é como diz alguns irmãos aqui da igreja, né? O Saulo gosta de dizer, é oração, é orar e ação, né? Então Neemias, ele orou e teve ação, ao ponto de, como o muro era muito extenso, irmãos, e os inimigos eram muitos, Neemias colocou metade do povo com lanças na mão, enquanto outras trabalhavam. E aí Neemias diz assim, olha, se vocês ouvirem o som da buzina, corram para lá. Então, irmãos, às vezes nós estamos em guerra, mas nós não conseguimos nem dar o som da buzina, porque o som é desafinado. E aí nós não nos reunimos para guerrear contra os adversários, contra os inimigos, enquanto ele está atacando o povo de Deus, destruindo famílias, derrotando irmãos e irmãs, zombando da cara do povo de Deus, porque não conseguimos dar o som certo para que o povo possa ouvir. Não conseguimos levantar aquela bandeira lá, como Moisés dizia, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Então cuidado, irmãos. Uma casa precisa de muros. E o que me chama a atenção aqui é que muitas vezes nós edificamos a nossa casa e queremos caminhar sozinho. Sozinho nós vamos chegar a algum lugar, mas não vamos conseguir chegar tão longe. Então precisamos uns dos outros. E precisamos erguer muros também na nossa vida espiritual. Assim como a palavra do Senhor
diz o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, não me recordo o versículo, se é 23 ou 28, ele diz que a candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Então eu entendo que uma porta para as nossas vidas são os olhos. Assim como o muro de Jerusalém havia algumas portas, se eu não me engano eram 12 portas, a nossa vida também existem portas para que possa entrar no templo de Deus. E muitas vezes abrimos estas portas para as negociações que o mundo nos propõe. Abrimos a porta para este templo, para as amizades. Abrimos a porta do nosso templo para os amores da vida, os jovens. Abrimos a porta do nosso coração, que é o templo, para muitas outras coisas. E muitas vezes estas coisas entram e corrompem o templo do Senhor, que é você e sou eu. E aí as pessoas dizem, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A palavra de Deus diz, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Santo é separado das coisas do mundo. E quando Deus diz que é para nós, como ele disse para aquele povo, se nós fazermos uma conjectura, uma comparação para os dias atuais dos quais vivemos, nós vamos analisar o que é bom e o que é ruim. Deus disse para aquele povo quando ele tivesse entrado na terra prometida, para eles não se misturarem com os cananeus, nem com os egípcios, nem viverem segundo os costumes daqueles povos, porque eram povos idólatras, costumes muito ruins que iam contra a palavra do Senhor e que blasfemava e que envergonhava a imagem e semelhança deste Deus. Isso está em Levítico capítulo 18, nós vamos ver Deus falando para aquele povo, mas vocês vivam segundo os meus costumes, segundo os meus estatutos que tenho colocado diante de vós, e se vocês fizerem isso, vocês vão viver bem. E Deus repete também no livro de Esdras, porque o povo estava repetindo os costumes, errando novamente, e esses costumes só trocaram de nomes, não é mais o costume dos cananeus, dos egípcios, mas vivemos costumes de muitas pessoas que estão andando lá fora, que vão contra a palavra de Deus, e entramos na casa de Deus, no meio do povo de Deus, dizendo que está certo. Irmãos, analise a sua vida nesta manhã, neste ano, neste privilégio, nesta oportunidade que Deus está te dando, de você viver a palavra de Deus. Porque hoje nós estaremos construindo muros, aonde existem portas, que estavam queimadas, que muitas pessoas tinham acesso, muitas coisas tinham acesso para entrar dentro deste templo. E nós não estamos atentos. Não estamos atentos. Irmãos, os muros daquela cidade, eles eram extensos. Hoje, se eu não me engano, eles têm 4 quilômetros de distância, Parece que é 12 metros de altura, 2,5 metros de largura, se eu não me engano. Então você imagine, aquele povo reconstruindo aqueles muros e os inimigos tentando atingir para que os muros e as portas ficassem abertas, para que os inimigos tivessem acesso, para que a casa de Deus não fosse edificada. Aí você acha que é diferente hoje? Você sendo o templo do Espírito Santo, sendo morada do Espírito Santo, você acha que o inimigo quer deixar você construir muros, você construir portões, dos quais você consiga fechar, para que os inimigos não tenham acesso à sua vida? Então nós temos que olhar para a vida de Esdras. Ele dedicou a sua vida na palavra do Senhor, ele inclinou seu coração para a palavra do Senhor, e você tem inclinado o seu coração para onde? Como diz a palavra do Senhor, aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Irmãos, eu tenho me empenhado ultimamente, eu tenho até falado para o pessoal do louvor aqui, olha, me deixa de fora, tenho fugido um pouco, tenho empenhado-me mais na palavra do Senhor. Não que isso aqui não seja importante, é importante. Mas eu acho que o meu tempo aqui já está dando. Então eu estou me empenhando mais aqui, para que aquilo que eu conseguir aprender, eu possa ensinar aqueles que vão vir depois de mim. Então tenho me dedicado mais à palavra do Senhor, porque nós não conseguimos fazer muitas coisas, porque nós somos limitados, mas Deus não.
Ele não é limitado, ele é ilimitado. Ele pode tudo, ele faz todas as coisas. Mas aí chegamos a estas fases. Edificamos a nossa casa, que somos o templo, construímos muros, dos quais existem portas, das quais precisamos edificar para fechar. E aí o que nós aprendemos com tudo isso? Neemias capítulo 7, versículo 4. Estou quase encerrando aqui, tá, gente? Eu gostaria de falar muita coisa, porque, olha, tem muita coisa para aprender aqui nesses livros, viu? É muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Após aqueles muros serem edificados, nós vemos aqui no capítulo 7, no versículo 4, diz assim: ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas também não estavam edificadas. Aqui já é a casa dos moradores. Às vezes edificamos a nossa casa, o nosso templo, né? Construímos alguns muros, estamos aí, como que fala? Protegidos, né? Já somos, como é que posso? Eu esqueci aqui a palavra, mas eu vou dizer assim, já somos, tem um ditado popular que diz lá no ano, não sei se é macaco velho, né? Com as falas que os outros vêm, às vezes quer nos enganar. Já estamos tarimbados de conversinhas bobas, né? Então, muitas vezes nós nos selamos com estas coisas. Mas e as nossas casas? Foi o que Neemias viu, que as casas não estavam edificadas. Às vezes eu estou preparado, eu estou apto, mas e a minha casa? Sabe o que tem acontecido muito? Às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa vida que esquecemos da nossa casa, esquecemos da nossa esposa, no meu caso a minha esposa, ou a minha esposa pode esquecer de mim, esquecemos dos nossos filhos e vivemos a nossa vida de uma forma a qual o interesse é só meu, não é da minha casa. Mas Neemias, ele corre também atrás para edificar as casas, as famílias. Então ele começa a chamar ali o povo através da genealogia, para que eles pudessem estar aptos, preparados também, para estarem no serviço do rei, para estarem adorando este Deus, para estarem glorificando este Deus, para estarem bendizendo este Deus. Então nós temos responsabilidade de edificar não somente a nossa casa pessoal, mas a nossa casa que é o nosso lar. Neemias se preocupou até com isso, irmãos, porque eles edificaram a casa de Deus, edificaram as muralhas da cidade, mas as casas daqueles familiares estavam também precisando ser edificadas. Como está a sua casa? Talvez você tenha passado já pelo processo 1, de edificar você mesmo, talvez tenha passado pelo processo 2, de levantar os muros, mas e a tua casa? Nesses 3 processos, como está você? Analise a sua vida. Analise a vida da sua família. É tempo de despertar a igreja do Deus vivo. É tempo de acordar. E com a vida de Esdras e Neemias, deste povo que voltou do cativeiro, tem muito para nos ensinar hoje ainda, nos dias de hoje, dos quais estamos vivendo. Talvez muitos de nós estamos vivendo em cativeiros e não estamos vendo. É tempo de edificar a sua casa espiritual, que é você. Como diz uma canção, Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Olha, eu queria que vocês cantassem esse refrão comigo assim. Ó, vamos ver se vocês sabem mesmo. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Vocês não sabem? Eu sou casa de Deus, Ele me escolheu. Canta aí, Guilherme. Eu sou casa de Deus, Ele me escolheu. Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Olha que bacana, Deus não mora mais em templos feitos por mãos, olha aí. Deus não mora mais em templos feitos por mão de homem. Escolheu meu coração para morar